Bom dia, meus caríssimos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos quantos nos assistem através desse canal. Nós estamos aqui para mais um momento de escola bíblica dominical e através deste meio nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Provérbios. E nós estamos estudando o capítulo 27, e não é demais lembrar aquelas observações gerais que eu tive a oportunidade de fazer na última quarta-feira. Este é um capítulo onde você não tem um esboço temático como nós encontramos nos dois capítulos anteriores, no capítulo 25 e no capítulo 26. Não aparece o nome de Deus em todo o capítulo. Não é uma ocorrência única no livro, porque você tem no capítulo 26 esse mesmo tipo de fenômeno. Não se menciona nem El, nem Elohim, nem Adonai, nem Yahvé, que é o nome do concerto, do pacto, da aliança. E também você tem um provérbio repetido aí, no capítulo 27, no verso 12, esse provérbio já apareceu na última parte do primeiro livro de Salomão, no capítulo 22, no verso 3, e parece compreensível essa repetição, porque nós estamos estudando aqui o segundo livro de Salomão, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29. Nesse capítulo 27, nós temos o terceiro capítulo dessa pequena coleção, cujos ditos sapienciais são compostos através de parelhas comparativas, ou seja, provérbios comparativos. Os dois últimos capítulos dessa pequenina coleção, capítulo 28 e 29, conforme o próprio título que aparece na nossa versão, a Almeida Revista Atualizada, você tem provérbios antitéticos. E eu presumo que a maioria dos crentes que leem esses provérbios, a maioria não sabe o que significa essa adjetivação, né? Provérbios antitéticos são provérbios que são construídos através de duas parelhas contrastantes, ou seja, de duas linhas que representam antíteses, né? Ideias contrárias que são apresentadas para que, através do dito, o autor sagrado enfatize, reforce, deixe de forma radicalmente contundente o contraste, mostre o contraste que existe entre a conduta sábia e a conduta insensata, que é o objetivo, é o propósito desta pequena coleção, nos encaminhar na vereda da sabedoria. E eu vou ler mais uma vez o capítulo e vou pedir que você preste atenção nos versículos relacionados com a língua, e vou pedir que você preste atenção também nos versículos relacionados com a diligência, porque na verdade essas são as duas últimas lições que eu quero ver com os irmãos neste capítulo. Diz o texto sagrado: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja?
Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe com sabedoria, iluminação para o nosso entendimento e que possamos aproveitar esses estudos não para que simplesmente conheçamos melhor o livro de Provérbios e a palavra de Deus como um todo, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu tenho pedido tanto nesses dias que o Senhor dê a mim, dê à minha família e também dê à igreja sabedoria para nós andarmos de forma correta, corajosa, no meio de um mundo mergulhado em tanta confusão. Nós precisamos de paciência, precisamos de mansidão e precisamos de perseverança e firmeza para acertarmos na vereda que o Senhor deseja que andemos. E o livro de Provérbios é um manancial de ensinamentos garantidos, autenticados pela mão de Deus, para que nós possamos ser desafiados a perseguir esse caminho da sabedoria que tanto Deus deseja que persigamos, a fim de que o nosso testemunho seja mais e mais honrado por Deus e seja um testemunho digno diante de um mundo tão incrédulo.
Portanto, vamos orar. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome pela bênção de ter a Tua palavra. Muito obrigado por este livro santo, inspirado, e que tem sido para nós um farol, uma bússola, um mapa maravilhoso para nos ajudar na nossa insensatez, para corrigir muitas vezes a nossa conduta insensata, para que tenhamos sabedoria, e sabedoria divina, aquela sabedoria que emana do temor do Senhor, para que possamos andar neste mundo tão confuso, tão tumultuado e agora tão atingido por uma calamidade sem tamanho. E nesses dias de tantas tensões, nós queremos suplicar a Ti humildemente que o Senhor nos assista, iluminando o nosso entendimento, fazendo com que as verdades da Tua palavra nos sejam caras, soem para nós como música, aquela música extraordinária que faz bem aos nossos ouvidos, que seja como mel ao nosso paladar, e que o Senhor retire de nós a cada dia todo o fastio pela Tua palavra, que é algo presente na nossa natureza decaída. Queremos sentir avidez, aquele apetite renovado, sincero, para que, através da nossa devoção, possamos conhecer melhor o Teu santo livro, e ao conhecer melhor a Tua santa palavra, possamos Te conhecer melhor, e ao Te conhecermos melhor, possamos andar contigo com mais segurança. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa dos nossos corações aquilo que não é do Teu agrado, e ajuda-nos nesta hora a entender as lições que nós vamos compartilhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma lição negativa e uma lição positiva. Um dos traços mais contundentes e mais desastrosos da natureza humana decaída, conforme este livro nos ensina através de diversos textos, e novamente aqui neste capítulo 27, são os pecados da língua. Os pecados da língua, nós podemos dizer que são indicações contundentes e desastrosas de quanto a nossa natureza foi atingida pela queda. Mais uma vez nós temos este assunto aparecendo aqui no capítulo 27. Não é sem razão a máxima de Jesus quando ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. É o que você tem em Lucas capítulo 6, verso 45. Quais são as lições que aparecem aqui sobre os pecados da língua, nesse capítulo 27? A primeira delas está logo no verso 1. Gabar-se presunçosamente de um futuro que é humanamente incerto para todos os homens. Quem é que tem a previsão precisa daquilo que vai acontecer no dia de amanhã, né? Ou no mês que vem, ou no ano que vem? Ninguém tem. Portanto, gabar-se presunçosamente de um futuro que para todos os homens é algo incerto é uma jactância maligna, usando as palavras lá de Tiago, no capítulo 4, dos versos 13 até o verso 16. Tanto Jesus advertiu sobre essa matéria, quando naquela parábola ele contou sobre um homem que acumulava nos seus celeiros uma riqueza incalculável,
E nas palavras do Senhor Jesus, a advertência para aquele homem que se orgulhava, se jactanciava do futuro, o Senhor Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Como você vai encarar o tribunal divino, vivendo dessa forma absurdamente ímpia, confiando desmedidamente nas riquezas? E Tiago faz a mesma advertência com relação àqueles que ganhavam a vida e procuravam se sustentar através das suas inúmeras relações comerciais. E muitos deles diziam o seguinte: nós vamos ali e acolá, vamos a esta cidade, aquela outra, e vamos ter grandes lucros. E Tiago repreende esse tipo de presunção ímpia, porque nós não sabemos no dia de amanhã. É o que você tem aí no capítulo 4 da carta que ele escreveu, do verso 13 até o verso 16. O homem sábio, ele alimenta esperanças temporais e esperanças eternas. Mas preste atenção, há uma grande diferença entre alimentar esperanças temporais e eternas, daquilo que a gente pode dizer que é um ufanismo, né? Um ufanismo carnal. Nós alimentamos esperanças, mas jamais nos ufanamos delas. Além disso, gabar-se de si mesmo é completamente inapropriado. Você tem isso no verso 2, sendo ensinado. A gabolice, que talvez a gente possa colocar como o primeiro, mais terrível pecado da língua, conforme nós aprendemos em Provérbios, e podemos catalogar pelo menos 8 terríveis pecados da língua. A gabolice é condenada em toda a Escritura, porque a sua raiz se acha num dos 7 pecados capitais, o orgulho. Eu não escrevi aqui, mas agora me veio à mente aquele ditado contundente de Acabe: não se gabe quem se cinge, como quem vitorioso se descinge. Se até na boca do ímpio a gabolice é condenada, como Acabe fez isso diante do rei de Judá, que o desafiou presunçosamente. Nós devemos colocar a nossa barba de molho para não nos gabarmos e sermos condenados na nossa língua por alguma palavra presunçosa que venhamos a proferir com relação ao futuro, que para todos os homens é uma realidade incerta. Portanto, na raiz da gabolice está o pecado do orgulho, que é um dos 7 pecados capitais. O autoelogio, a gente pode dizer, é um trapo de imundícia, cheira mal, e a sua podridão insulta os céus. Até o elogio alheio, se a gabolice, que é o autoelogio, é algo completamente impróprio, nós devemos ter cuidado até com o elogio alheio, porque ele é perigoso. Ele pode acender os tições da nossa vaidade, e o texto bíblico aqui do capítulo 27 diz que o elogio vindo de outras pessoas, eles testam rigorosamente a piedade professada. Olha o verso de número 21, quando nós temos: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Nós devemos fugir do autoelogio e devemos ter muito cuidado com os elogios que nos são proferidos por aqueles que porventura disserem alguma palavra proveitosa a nosso respeito. É claro que nós não devemos agir de forma insensata e rebater com palavras duras aquele que porventura
nos dirigir palavras elogiosas. Isso seria uma deselegância e uma falta de educação sem tamanho. Quando você receber um elogio sincero, cuidado com o seu coração, é a recomendação primeira. E segunda, agradeça humilde e sinceramente aquela pessoa que transmitiu para você palavras de apreço. Me veio à mente aqui também aquela ilustração do pastor que pregou muito bem num determinado culto, e uma irmã que foi ricamente abençoada pela palavra do pastor, ao apertar a mão na porta da igreja, disse para ele palavras elogiosas a respeito do sermão que ele havia pregado, e o pastor, talvez inflamado, na sua vaidade, com medo de pecar, ele repreendeu a irmã e dizendo: arreda, Satanás, como se o elogio fosse uma maneira de fazê-lo cair, ou de pecar, ou de reconhecer a sua performance naquele dia, sendo um instrumento, simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Não façamos isso, isso é ridículo. Nós devemos ter medo de termos a nossa vaidade assolada, instigada, incentivada por elogios de outras pessoas, mas nós não devemos reagir assim, como esse pastor dessa ilustração. Eu nem sei se essa ilustração verdadeiramente aconteceu, mas é uma história que nos faz pensar sobre como nós devemos reagir diante de palavras positivas a nosso respeito. Segundo a lição sobre os pecados da língua, que nós encontramos aqui no capítulo 27, a raiva injusta, descontrolada e contínua é insuportável. Diz aí o verso 3, pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Esse comportamento quase que invariavelmente está associado a palavras duras e expressões tão impróprias que muitas vezes o arrependimento por parte daquele que se irou com um insensato é um arrependimento amargo. E nós devemos igualmente ter muito cuidado para não cair nessa armadilha. Às vezes nós experimentamos uma indignação justa, e diga-se de passagem que a ira não é um conceito exclusivamente pecaminoso nas Escrituras, porque a Bíblia atribui a Deus a ira. Deus também se ira. E eu acho que essa pandemia é uma expressão da ira de Deus sobre essa imoralidade desenfreada que se abateu sobre o mundo, sobre essa falsa religiosidade que também alagou o nosso país, o nosso Brasil, esse protestantismo fake, e também a absurda desigualdade social que nós temos visto em todo o mundo. A ira de Deus também se ira, mas a ira do insensato é uma expressão pecaminosa, muito diferente da ira santa de Deus. Então, a raiva injusta, quer dizer, você erra no mérito, você erra na forma, é uma raiva descontrolada. E terceiro, é uma raiva que não passa. Na verdade, quando alguém se arrepender de ter ficado com raiva, irado como insensato, por uma razão injusta, por ter se descontrolado e por ter continuado na sua insensatez ao permanecer aborrecido, enraivecido e falado
durante muito tempo sobre aquilo que não deveria nem abrir a boca, quando chegar o arrependimento, vai ser um arrependimento amargo, doloroso. Como ilustração dessa conduta nada piedosa, mais uma vez aparece aqui, neste capítulo, o tema da mulher rixosa, que você tem nos versos 15 e 16. Uma ilustração muito apropriada. Eu volto a repetir, aqui é apresentada a mulher. Nós temos o elemento feminino, não significa dizer que esse espírito irritadiço, raivoso, de alguém que vive usando a língua para demonstrar o seu desgosto por alguma coisa que não é justa, demonstra o seu desgosto de forma descontrolada e permanentemente, porque existem homens rixosos. Então aqui nós podemos aplicar esses princípios a ambos os sexos. Então você tem aqui uma ilustração dessa ira do insensato, dessa raiva injusta, descontrolada e continuada, que deve ser algo distante da conduta que nós adotamos no dia a dia. Devemos perseguir a piedade e fugir desse pecado. O Hernandes Dias Lopes, comentando, diz o seguinte sobre essa mulher rixosa como a ilustração dessa insensatez verbal que nós devemos evitar. Ela não cessa de falar, diz ele. Seus lábios desassossegados gotejam sem parar o fluxo maldito de sua alma inquieta. É um comentário pesado, contundente do Hernandes, mas que se aplica muito bem a esse quadro que deve ser evitado por todos nós, homens e mulheres de Deus, para que não sejamos conhecidos como pessoas que agasalham no coração a ira do insensato. Terceiro, a bajulação interesseira. Você já imaginou de manhã cedo, 6 horas da manhã, você saudar o seu vizinho porque você tem segundas intenções em relação a ele? Essa é a bajulação interesseira, que é facilmente percebida como sendo uma fala cheia de hipocrisia, porque na verdade não é uma saudação isenta de interesses outros. É o que você tem no verso 14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. Ou seja, os outros percebem. Irmãos, as saudações em geral eram grandemente apreciadas nos relacionamentos fraternos dentro da nação da aliança. E não poderia ser diferente, né? Até hoje nós temos a prática de saudar os nossos irmãos com as palavras mais amorosas que nos são possíveis. E até eu tenho recebido mensagens de boa noite de muitos irmãos da igreja com expressões extremamente fraternas. Isso é muito bom. Agora, você usar uma praxe que é sancionada por Deus e que na nação da aliança era algo comum, respeitoso, que expressava a fraternidade que deveria existir entre aqueles que professavam a mesma fé, usar essa praxe para obter vantagens, interesses, né, ou alguma coisa, usar com segundas intenções,
era algo completamente abominável. Nós não devemos usar a nossa língua, a nossa fala, no nosso tratamento com os outros com objetivos interesseiros. Isso não agrada a Deus. Não bajule ninguém com a finalidade de obter dos outros, de quem quer que seja, benefícios, né, por causa da sua bajulação. E a gente tem visto isso muito nesse mundo incrédulo. Agora, um crente usando palavras de bajulação para com outras pessoas, com a finalidade de obter benefícios, isso é terrível, é condenado. Condenado nas Escrituras de ponta a ponta. Devemos fugir, portanto, desse tipo de comportamento. Sem dúvida alguma, irmãos, um dos traços mais contundentes e mais desastrosos da nossa natureza decaída são os pecados da língua. E que nós devemos ter cuidado com a nossa maneira de falar. E é bom lembrar o professor Davi, hoje em dia, os pecados da língua, eles são também pecados dos dedos. Cuidado com aquilo que você escreve nas redes sociais, naquilo que você expressa nos diversos canais que você se utiliza, Facebook, Instagram, no YouTube, no WhatsApp, para que você não seja enquadrado como alguém que está pecando com a língua. Que coisa terrível, né? E a última lição, sobre a diligência operosa. A diligência operosa é uma das mais extraordinárias, uma das grandes virtudes da piedade, e tem a promessa de ser divinamente honrada. No final do capítulo há um bloco de versos sobre este assunto. Veja do verso 23 até o verso 27. E é uma divisão simples que merece ser notada, porque o verso 23 e o verso 24 formam a primeira lição deste último bloco, e você tem do verso 25 até o verso 27 a segunda lição. A primeira lição que você tem no verso 23 e 24 é que o trabalho duro se requer dos homens, de todos os homens e até dos mais privilegiados. Obviamente, a figura aqui empregada pelo autor sagrado não reduz a aplicação do provérbio apenas àqueles que trabalham no campo. Talvez você leia aqui, bem, mas eu não cuido de ovelha, eu não cuido de animais, eu não sou um homem do campo, eu sou um homem da cidade, então esses provérbios não se aplicam a mim. Nós não devemos fazer uma leitura literal desses versículos como se fossem instruções de sabedoria, simplesmente ou aplicáveis exclusivamente àqueles que vivem no campo. Não, aqui nós temos lições sobre diligência operosa, que se aplicam a todos os homens, indistintamente, homens do campo e homens da cidade, e aqueles especificamente que nasceram numa condição privilegiada. Muita gente lê esses versículos pensando que o autor está tratando de pastoreio eclesiástico. Não tem nada a ver com pastoreio aqui, não é o pastor de igreja, é literalmente o pastor do campo. A inspeção e o cuidado diários de um rebanho não é uma atividade leve. Eu nunca criei animais, eu não conheço a realidade do campo, eu sou um homem da cidade, mas é por todas as informações de que nós dispomos e pelas informações das Escrituras, principalmente naquele contexto antigo, o trabalho no campo era um trabalho árduo, e a maioria das pessoas tinha a sua subsistência a partir desse trabalho árduo que era executado
na esfera rural. E você vai ver que essa exigência, o autor sagrado diz, se aplica essa obrigação aos devotos de Yahvé. Essa deve ser a vida, a conduta, o comportamento daqueles que são servos de Deus. O ditado sapiencial também aplica essa obrigação até aqueles que parecem ter nascido num berço de ouro, ou apresentar as suas razões, ao apresentar as suas razões no porquê do verso 24. Mas talvez você diga o seguinte, bem, mas se a minha família for rica, eu não preciso trabalhar, eu vou viver de renda. Você precisa trabalhar. Mas talvez você diga assim, mas eu sou filho do rei, né? Talvez você seja filho do governador, filho do prefeito, né? Filho do presidente, ou filho de um monarca de alguma nação ainda monarquista nos dias de hoje. Você precisa trabalhar. E é isso que diz o texto. As riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Você tem o porquê aí no verso 24. E a razão é simples, ou as razões são simples. O patrimônio familiar de alguém pode se esgotar. Ou a posição vantajosa experimentada por alguém que é a segunda linha, o segundo porquê, essa posição vantajosa, ela pode ser perdida, né? E como era comum naquele contexto do mundo antigo. E ainda que essas duas fontes de subsistência sejam mantidas, olha, pensando bem, vamos imaginar que o patrimônio da sua família não se esgote durante toda a sua vida. Você precisa trabalhar. E ainda que você seja filho de um monarca europeu, você precisa trabalhar. Ainda que você permaneça filho desse monarca durante toda a sua vida. O trabalho duro na vida, árduo na vida de um homem, é a regra geral e não é exceção. A segunda parte do nosso texto, que vai do verso 25 até o verso de número 29, nos ensina que a recompensa para o trabalhador dedicado é a fartura. Versos que eu já mencionei. Essa segunda metade do bloco começa dizendo que essa fartura não é imediata. Verso 25. Assim como a natureza tem os seus ciclos, o esforço pela subsistência deve ser contínuo e paciente, para, na hora certa, não imediatamente, né, depois que você trabalhar árdua e continuamente, você possa colher os resultados da sua diligência operosa. E eu estou colocando esse adjetivo aqui porque se eu dissesse só diligência, não seria rigorosamente o ensino que você tem nas Escrituras, porque tem muita gente que é diligente, mas é diligente, é uma diligência sem sabedoria. Assim como você tem outras virtudes que podem se degenerar, a diligência também. Você tem que ser diligente, trabalhar arduamente, mas você tem que trabalhar de forma orientada, como Deus deseja que você trabalhe, no que diz respeito à natureza do seu trabalho, no que diz respeito às especificidades do seu trabalho, né? Agora, se você for extremamente diligente numa atividade que não é aquela que Deus já quer para você, e você fica teimando, ainda que você seja diligente, você está na contramão da vontade de Deus. E você não vai poder exigir, né, ou esperar
um verbo mais honroso, que Deus lhe abençoe, porque você está trabalhando no ofício errado e da maneira errada. Você não pode esperar que o seu trabalho seja divinamente recompensado. Então é bom que se diga isso. Não é só a diligência pela diligência, a Bíblia não prega isso. A recompensa para o trabalhador dedicado é a fartura. Assim como a natureza tem os seus ciclos, o esforço pela subsistência deve ser contínuo e paciente, para que na hora apropriada, depois de um tempo de trabalho árduo, você possa colher os resultados. O prêmio pelo trabalho árduo pode ser notado pelo solene então, que você tem aí no verso 26. Você vai ter roupa, você vai ter recursos e você vai ter alimentação abundante. É o que você tem nos versos 26 até o verso 27. Irmãos, eu queria dizer uma coisa aqui. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. É aquela teologia que diz que Deus abençoa e abençoa com fartura, com recursos significativos para que você possa ter a sua vida mantida de forma digna através do trabalho árduo e divinamente orientado. A verdadeira teologia da prosperidade é aquilo que a Bíblia nos ensina, a garantia divina da provisão generosa decorrente do trabalho digno, do trabalho árduo e do trabalho paciente daqueles que interpretam o trabalho não como uma maldição, mas como uma excelente oportunidade de glorificar a Deus através dos seus esforços ordinários. Como já dizia Calvino, o mundo é o grande teatro de Deus. E nesse teatro nós devemos demonstrar a nossa diligência operosa para que no tempo próprio possamos colher os resultados da parte de Deus para a nossa própria vida. Qual é a aplicação disso? Quando um crente ao longo da vida demonstra ser preguiçoso, avesso ao trabalho e ou dependente dos recursos alheios ao seu esforço, quer seja oriundo das rendas familiares, quer seja recursos oriundos da sua relação com alguma autoridade, algum monarca, o seu testemunho perde a força. Ainda que você tenha nascido num berço de ouro, como diz o texto, a sua vida toda deve ser uma vida de trabalho. Você tem como crente a responsabilidade de dar testemunho para os outros, que você é alguém que emprega, você não é preguiçoso, você emprega os seus esforços para trabalhar arduamente, ainda que a sua família tenha dinheiro e ainda que você seja filho da Rainha Elizabeth, né? Ainda que você seja filho da Rainha Elizabeth, tenha um suposto sangue azul correndo nas suas veias, você tem que ser um trabalhador. Do contrário, o seu testemunho vai perder a força. Você não terá autoridade para falar de vida espiritual para ninguém, por causa da sua falta de diligência. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus, portanto, nos abençoe, colocando cadeados na nossa língua e também nos nossos dedos,
e que Deus nos abençoe para que sejamos reconhecidos como trabalhadores diligentes, né? Operosos, que possam dignificar a Deus com o nosso esforço árduo, orientado por Deus, contínuo, perseverante, até que naqueles dias próprios que Ele reservou possamos ter a recompensa que Ele promete para aqueles que trabalham assim. Deus abençoe nesse dia a sua vida, a vida da sua família, e de praxe eu quero despedir você para que tenha um bom almoço e que seja uma comida com caldo. Em nome de Jesus. Amém.